Hoje, se alguém me perguntar, porra, como é que eu crio uma startup? Primeira pergunta que eu faria para a pessoa: o que é que você faz da vida? Ah, eu sou, vamos pensar, eu sou nutricionista. Eu tô indo para uma área bem distante da minha. Sim. Eu sou nutricionista, certo? O que é que tu enxerga na tua área? Vamos começar por ela. Eu não vou nem para outra. Vamos começar por ela. O que é que tu enxerga no teu mercado, na tua área, que tu acredita que possa ser melhor, que tá defasado, que tá lento, que não é seguro? Ah, tal e tal coisa. Beleza. Você enxerga isso, você tá no mercado, você consegue aprofundar essa visão? Consigo. Sabe o que é que você precisa a partir daí? R$ 500. O que vai separar você dessa visão para um teste real são R$ 500. Porra, R$ 500, Luiz? R$ 500. Você paga 3 meses de chat GPT, gastou 300. E você pega mais 200 para pagar qualquer dessas plataformas de construção de produtos que você faz em cima de prompt. Irmão, com essas duas coisas, com R$ 500, eu garanto a você que em menos de 3 meses, você não vai nem gastar os 300 do chat GPT, com menos de 3 meses, você tem algo mínimo para você testar em cima daquilo que você identificou. Pô, Luiz, mas peraí, tá, então é uma visão e a tecnologia? É, mas aqui no meio tem um caminho, tem uma ponte entre aquele produto que você pode criar com R$ 500 e aquele seu entendimento, é aqui no meio que a coisa fica engraçada. Por quê? Porque esse é o meio que não mudou nada de 2015 para cá. É você fazer uma validação bem feita, conversando com pessoas que estão naquele contexto que você identificou. É você entendendo na fala, percepção e comportamento dessas pessoas o que é que de fato daquilo que você enxergou é oportunidade de negócio. É você fazer testes de conceito sem desenvolver aquele produto todo para perceber que tipo de solução vai ou não impactar. É você entender como é que essas pessoas gastam dinheiro com coisas que são complementares, alternativas ou próximas àquilo que você quer fazer, para você ter um início de uma visão de precificação. E você ter uma estratégia de atração de uma primeira quantidade de pessoas dessa que você interagiu nesse caminho para serem primeiros usuários. Veja, não mudou esse miolo em nada do que a gente faz há 10 anos no mercado, no processo de criação de startups. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vibe Podcast. Podcast que a gente criou aí há alguns anos já para trazer empreendedores, pessoas que estão no ecossistema, não só de saúde, mas no ecossistema de inovação, de empreendedorismo, para trazer assuntos que dizem respeito à inovação, ao ato de empreender, né? Essa vida de startupeira aí que muitas vezes é bem desafiadora. Hoje tem duas coisas muito especiais aqui. A primeira é a presença do Luiz Gomes, cara, parceiraço do Vibe aqui há muito tempo, cara que já está no ecossistema há década aí, ajudando, fundando, ajudando e agora aumentando ainda mais a aposta nesse trabalho junto com startups, junto com empreendedores. E também por essa ser uma edição especial pelo aniversário de 5 anos do Vibe, o Vibe que nasceu lá em 16 de julho de 2020, no auge da pandemia, com um programa de aceleração e hoje trabalhando não só aceleração, mas também conexão com startups, investimento em startups e toda a parte de intraempreendedorismo aqui também no Unimed VTRP, que a gente assumiu aí nesse último ano e vem fazendo um trabalho muito legal junto aos colaboradores para trabalhar a cultura de inovação aqui da VTRP, que já é muito bem, já vem sendo trabalhada há muitos anos, mas que agora faz parte também do enredo aí do que o Vibe vem tocando. Luiz, seja muito bem-vindo ao Vibe Podcast. Eu estou aqui ansioso aqui pelas perguntas e pelo que a gente vai conversar no dia de hoje. Cara, eu que te agradeço o convite e estendo, obviamente, o agradecimento a todo o time da Vibe aí, que eu tive a sorte de acompanhar de alguma forma desde o início. Então, são 5 anos aí que eu também estou acompanhando vocês e muito feliz com o que vocês estão construindo. Ah, muito legal. O Luiz aqui, para quem lá no início, quando a gente estava pensando na metodologia do Vibe, cara, vai ser uma aceleração, vai ter investimento, não vai ter, como é que vai ser esse negócio? Cara, o Luiz foi uma das primeiras pessoas que eu conversei, assim, antes do Vibe ter sido lançado,
para pegar algumas ideias. Poxa, o que que funciona, o que que não funciona. Então, poxa, te agradeço desde lá, né? Porque a gente vem trocando ideia, trocando figurinha, sempre muito bom conversar contigo. Mas, Luiz, para quem não te conhece, para quem eventualmente ainda não ouviu falar do Luiz, e quer entender um pouco, tá bom, o que que tu faz da vida, né? Se alguém te encontrasse num café assim, pô, quem tu é, cara? O que que tu faz? Me explica aí direitinho o que que tu tá fazendo. O que que hoje tu responde, né? Porque eu sei que a tua vida também foi uma montanha-russa aí, né? Cara, vamos lá. Hoje eu acho que eu me sinto um pouquinho mais confortável de dizer que eu sou um especialista na jornada das startups. E Ó, aí eu não gosto de dizer especialista em startups, porque parece que você tem que saber responder tudo sobre tudo. Na sim. verdade, nesses últimos quase 15 anos nesse ecossistema, eu aprendi muito sobre o processo, Uhum. sobre como você pode ter ideias, boas validações, uma boa entrada de mercado, um bom desenho de modelo de negócio, uma boa estratégia e, eventualmente, uma jornada que seja financeiramente saudável para o negócio, mesmo sendo inovador e de risco. Então, se eu for resumir isso, mas deixa eu voltar algumas casinhas até para justificar por que que hoje eu me Sim. sinto confortável em dizer isso. Voltando muitos pontos na história, eu sou bacharel em matemática. Minha primeira profissão foi professor. Então, eu sempre gostei de explicar e de aprender ao mesmo tempo que eu explico. Eu acho que isso também tem muito a ver com as coisas que eu faço até hoje. Tive uma experiência empreendedora bacana, né? Eu não gosto de dizer que foi uma jornada, entre aspas, aqui, ideal, mas a gente passou por lugares e fez coisas que muita startup até hoje pretende fazer ou gostaria de fazer, né? Então eu sou de Recife, então a gente criou a startup em Recife, mas desde o dia um a gente pensou o negócio para ser internacional e assim foi até o fim. Era uma startup de logística que a gente desenvolveu no braço, do zero, aprendendo um mercado que não era o nosso mercado original. Fomos investidos no Vale do Silício, fomos investidos no Brasil e tivemos uma saída para o Porto de Roterdã, na Holanda, ali entre 2016 e 2017. Então, essa primeira etapa da minha conexão formal com o ecossistema foi empreendendo. Depois disso, eu mudo o lado da mesa, vou trabalhar numa corporação, assim como você, Rafa. Então, fui para o corporativo para tanto desenvolver estratégias de inovação, quanto criar um ambiente e uma estratégia de investimento em startups. Isso eu estou falando em 2017. Né? Então, Uhum. naquela época, a gente tinha poucos casos de corporate venture capital, Sim. e os que a gente tinha ainda era muito voltado a investir no core business. E a gente conseguiu, também em Recife, por curiosidade, né? Então também foi um processo que começou em Recife, mas a gente conseguiu criar uma estratégia de investimento multimercado, voltado a momentos e dinâmicas das oportunidades que a gente tinha. E foi um processo exitoso naquilo que se propôs dentro da corporação. Infelizmente, assim como outras corporações, as estratégias mudam, a visão muda, e esse projeto, empresa que a gente criou dentro da corporação, ele foi ali descontinuado em 2023. E aí vem para a terceira etapa e última dessa minha jornada para explicar um pouco dessa trajetória, que eu volto a empreender, só que agora eu volto a empreender num sentido de estrutura de apoio às startups. Então, em vez de criar uma nova startup, não fui necessariamente por esse caminho, mas eu fui atrás de como é que eu posso fazer com que as startups do mercado possam se desenvolver melhor, captar melhores investimentos. Então, hoje, eu estou muito focado em apoiar startups que querem captar investimento, investidores que querem construir melhores estratégias para investir e também muito ligado, cada vez mais dentro da estrutura da Investidores VC, onde o meu papel agora fundamental é ser o gestor do portfólio que eles têm investidos. Então, ali são mais de 30 empresas que já são investidas e hoje, boa parte do meu tempo, 90% do meu tempo, é dedicado a fazer com que essa base de startups, base de empresas, porque tem algumas coisas que não Sim. são startups, possam se desenvolver, gerar resultados e, obviamente, gerar retorno às estratégias de investimento que foram executadas antes.
Maravilha, maravilha. Eu tenho. Foi legal tu fazer essa contada de histórias no início, porque as perguntas estão mais ou menos nesses blocos mesmo, assim, é um pouco passando um pouco de cada uma dessas tuas experiências. E assim, tu comentou lá no início, né? Poxa, a gente criou uma startup, quando esse termo nem era. Hoje, assim, tu juntou duas pessoas, tá desenvolvendo uma coisa relacionada à tecnologia, tu criou uma startup. Imagina lá, sei lá, 14, 10, 15 anos atrás, isso não era tão comum assim. Não que não existia, mas não era tão comum, né? Então, tanto que, tu fala de Buscapé lá, aquelas primeiras, assim, a grande maioria nem falava, isso é uma startup, uma empresa de tecnologia que faz isso, faz aquilo. Então não era tão comum, assim, pelo menos para nós aqui, né? E aí tu comentou algumas coisas aqui, e uma delas eu queria, para ser um ponto de partida, assim. Tu falou, poxa, a gente fez um monte de coisa, fizemos coisas no Brasil, nascemos querendo ser internacional, buscamos investimento no Vale do Silício, acabou a saída aconteceu lá na Europa mas assim, quais foram os aprendizados, olhando para essa jornada que teve um início e um fim, né, um exitoso fim, né, teve o êxito tão buscado aí por nossos empreendedores. Quais foram os maiores aprendizados dessa experiência, assim, se, cara, te perguntasse numa talk hoje, cara, lista uma, duas, três coisas que talvez tu já tenha refletido a respeito disso, assim, que tu conseguiria falar com a gente. Cara, eu vou em três coisas, tá? Obviamente que três poderiam virar 30 facilmente, mas vamos em três porque eu acho que foram marcos importantes e eu acho que são coisas que toda ou quase toda startup poderia adotar. Uhum, Primeiro ponto é não seja insistente em criar negócios que resolvam apenas problemas locais. E quando eu falo local, pode ser sua cidade, seu estado, sua região, seu país, seu continente, seja o local que for. Por que que isso é importante? Quando você tem algo que está muito bem localizado e essa localização ela é restrita, você tende a criar um teto baixo para o potencial que aquele negócio pode ter. Luiz, isso significa que toda startup do Brasil tem que ser internacional? Não. Mas se você, de partida, limita essa jornada para ser a melhor startup do sul do país ou a melhor startup de São Paulo, você está criando um teto baixo. As possibilidades elas são muito maiores que São Paulo, elas são muito maiores que o sul do país, elas são muito maiores que o Brasil. Então, acho que essa é uma primeira lição. A gente criou a startup em Recife, para quem entende um pouquinho do comportamento do recifense parecido com o comportamento do gaúcho, a gente é muito bairrista. uhum, Né? Então, os dois únicos movimentos separatistas de verdade que a gente teve no Brasil foi no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Então, nesse ponto, a gente tem uma conexão, querendo ou não, e mesmo sendo muito bairrista, cara, não fazia sentido a gente querer levantar uma bandeira de ser uma startup recifense. A gente é uma startup global, mesmo que a gente atendesse só Recife, não importa. Mas a gente se comportava como uma startup global e isso ajudou no processo. Então, essa é a primeira lição. Pense que o seu negócio é digital. Então, se é digital, não existe uma geografia limitante para ele, ou não deveria, mesmo que a prática limite, isso não é um problema. Segunda lição a gente teve, eu tive particularmente, na primeira semana que a gente estava na Plug and Play, que é a aceleradora do Vale do Silício, que a gente passou, uma das aceleradoras, quem quiser depois pesquisar, que tem uma trajetória gigante, inclusive o fundador da Plug and Play foi investidor do PayPal em 1998. Então imagina o tempo que esse cara está nesse ecossistema, e aí quando a gente fala do Vale do Silício, tem tudo 30 anos a mais que a gente, então a gente tem que considerar isso na premissa. E teve uma coisa que eu ouvi quando eu cheguei lá, porque, bom, cheguei no Vale do Silício, empolgadaço, mas meu inglês era aquele inglês que você não morre de fome. uhum, Né? E aí, porra, a primeira ação foi todo mundo se apresentar, dizer o que é que veio fazer aqui, dizer por que sua startup precisa estar no Vale do Silício, etc, etc. E aí eu comecei me apresentando pedindo desculpas, porque o meu inglês não era, porra, não ia ser razoável. E aí, na hora, velho, o cara que é mentor, tá lá, tava na época no Vale há muitos anos, ele levantou a mão, me interrompeu. Ele disse: desculpe lhe interromper, mas aqui ninguém fala inglês. Aí uhum, aquilo me pegou. Eu falei assim: como assim? Ninguém fala inglês. O nosso idioma aqui é tecnologia, é inovação, é o digital. Se você falar da forma que você quiser e a gente minimamente entender e ver valor no que você faz,
todo mundo vai lhe dar atenção. Uhum. Qual é a lição disso, no final das contas? A lição disso é, cara, você tem que ser o empreendedor que se espera no mercado. Não adianta você dizer, não, Luiz é o cara que é especialista em processos, em produto, em arquitetura de produto, em posicionamento no mercado. Se o mercado quer um cara que se comporte de um jeito A, B ou C, e você quer vender para esse mercado, você quer se conectar com esse mercado, você tem que ser o cara para esse mercado. Não adianta. Não adianta você, e aí volta para o ponto da bandeira, não adianta você levantar uma bandeira comportamental, mas eu sou assim, né? Meio Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, meu irmão, não, velho. No meio de startups, ou você se adapta, ou você vai morrer. O negócio vai morrer. Essa é a segunda lição. Terceira lição é que não existe só o Vale do Silício. É boa. Isso é muito importante. A gente brasileiro é muito comum a gente ainda ter como ultra referência Vale do Silício, porque o Vale do Silício, porque no Vale do Silício, porque lá no Vale do Silício, esquece Vale do Silício. O Vale do Silício é outro lugar, ele não se compara enquanto comportamento, enquanto dinâmica, enquanto experiência com outros lugares. Significa que eles são absolutamente melhores do que a gente? Garanto a você que tem muita coisa que a gente faz no Brasil, que a gente bota muito empreendedor do Vale do Silício no bolso. É porque a gente não tem a visibilidade, a gente pode não ter o capital, a gente não fala o idioma que o mundo fala. Então, isso são limitadores. E por que, que não existe só o Vale do Silício? É a minha terceira lição. Porque quando eu cheguei em Roterdã, depois de ter ido para o Vale do Silício, foi ali que eu descobri o que é ter uma startup. Foi em Roterdã, numa cidade que talvez seja menor do que a cidade de Recife. Não sei, acho que é um pouquinho maior, mas tá pau a pau no tamanho. Ali eu descobri que se você quer ter uma startup de verdade, cara, você tem que conversar com quem é ultra especialista no seu mercado. Você precisa ir para o outro lado do mundo? Não. Mas se você for atrás das pessoas que de fato entendem daquele mercado e vão te instruir ao que fazer ou ao que não fazer, com certeza você está ali no lugar certo. Eu fui para o Vale do Silício e o Vale do Silício tem uma característica que é pura deles. Eles são generalistas. Hoje, na verdade, eles são seguidores de tendência. Qual é a tendência hoje do Vale do Silício? Inteligência artificial. Se você tiver uma inteligência artificial para fazer um café melhor, eles vão querer botar dinheiro. Então, eles são seguidores de tendência. Fora de lá, e aí no caso Rotterdam, que tem uma área portuária com 45 quilômetros, eles são ultra especialistas em porto. É o maior porto da Europa, terceiro maior porto do mundo. Não tem como esse cara não saber daquele mercado. Então, eu estar naquele lugar para minha startup foi a melhor coisa que aconteceu. Então, a terceira lição é: procure ultra especialistas de mercado. Você é uma startup de saúde, o Vibe é o lugar que você tem que bater na porta. Ah, eu vou bater na porta do generalista? Vai também. Por quê? Porque você precisa ter outras opiniões e outras visões. Mas se você quiser aprofundar no mercado, você vai buscar os especialistas. Então, Rafa, eu acho que são essas três grandes lições assim que eu aprendi em fases, em momentos diferentes da jornada e que podem ser aproveitados por qualquer ou boa parte das startups que a gente conhece hoje. Não, boa, boa, demais. Até fico feliz, né? Porque, pô, te busquei antes de criar o Vibe, então, ó, procurei um especialista para criar ali, ó. Até me Olha aí. enxerguei aí em umas coisas que tu falou. Não, mas é muito bom. Boa. Acho que até ali quando tu faz um pouco do teu histórico, né? Pô, por que que na especialista da jornada, né? Porque tem algumas coisas que se repetem, né? A gente não é receita de bolo criar uma startup assim, mas tu sabe que algumas coisas, tu vai, bota um pouco mais de sal aqui, um pouco mais de farinha aqui e tal, mas, cara, o fluxo de fazer um bolo é mais ou menos parecido, não é assar o negócio antes de misturar as coisas, né? E a gente vê, querendo ou não, no empreendedorismo, muitas vezes a galera já querendo assar o bolo antes de minimamente saber que ingrediente precisa misturar, né? Então, muito bom. E aí eu acho que, levando essa de eventuais, não digo erros e acertos, mas coisas que eventualmente poderiam ter sido diferentes, se tu pudesse voltar no início dessa jornada, assim, o que que talvez tu teria feito diferente, assim, porque tu falou um pouco, nasci global, busquei especialistas, mas assim, tem alguma coisa que tu diz assim, tá, mas aqui eu poderia ter ido melhor. E faz parte, porque, cara, tu não, o Luiz de hoje não é o Luiz de 15 anos atrás, né? Então, assim.
Muito mais fácil comentar jogo jogado, né? Não, total. Mas tem um ponto, cara, que eu acho que esse um ponto. E aí não é nem três, não são nem três, é um ponto. Esse um ponto eu faria diferente. Cuidado com a estrutura societária. Uhum, Se você está começando uma startup agora, você ainda não tem um CNPJ, você está ali com seu brother ou sua brother que você estudou junto desde os 3 anos de idade e está super empolgado para criar um negócio com essa pessoa, talvez nesse momento você não tenha noção da importância que se tem que dar na hora de você fundar o negócio e entender como se dá a estrutura societária desse negócio. E aí é uma coisa só? É. Essa uma coisa talvez foi a responsável, não na minha jornada apenas, porque foi, mas em muitas outras jornadas que eu acompanhei, que são problemas, não só financeiros, porque o problema financeiro, cara, você se organiza e você resolve. Mas é o problema financeiro, é o problema emocional, é o problema de relação. Cara, imagina você criar um negócio, você faz uma venda e quase 10 anos depois, você não troca mais um bom dia com a pessoa que foi sua sócia ou seu sócio na época. Assim, sim. não é um negócio legal, não é uma relação legal. Então, cuidado com a estrutura societária. Luiz, significa o quê? E aí eu vou dar 2 pontos que eu acho que são relevantes. O primeiro ponto é: entenda que cada pessoa que vai empreender com você tem uma disponibilidade diferente para aquele negócio. E não é uma disponibilidade hoje. É uma disponibilidade daqui 6 meses, é uma disponibilidade daqui 2 anos, é uma disponibilidade daqui 10 anos, não importa quanto tempo o seu negócio vai durar. Uhum, Essa disponibilidade está muito atrelada ao que essas pessoas, inclusive você, querem para o futuro enquanto empreendedoras ou empreendedores. E isso é muito pessoal, mas isso tem que ser compartilhado antes de você assinar um papel com outra pessoa. Porque se a disponibilidade da pessoa é limitada e a sua é quase ilimitada, essa relação ela tende a dar problema em algum lugar. Então, o primeiro ponto é disponibilidade. E o segundo ponto é a confiabilidade. Fundar uma startup, independente se você vai fundar uma startup de agentes de IA, se você vai fundar uma startup para fazer deep tech, se você vai fundar uma startup para desenvolver hardware, não importa. Ou se você vai fazer só um site de gestão de filas. Confiabilidade da pessoa que está do seu lado ali é fundamental. E a confiabilidade não é amizade, é uhum, confiabilidade profissional. Então, para isso, você resolve com uma boa escrita da estrutura societária, responsabilidades, entendimento sobre participação e equity, entendimento de saída, entendimento sobre a responsabilidade sobre problemas que podem ser gerados. E isso aqui desencadearia uma conversa inteira sim. sobre isso. Só Mas sobre isso. ponto de cuidado, o que é que eu faria diferente? Eu repensaria a forma que eu estruturei a minha sociedade na época e de uma forma diferente, os resultados seriam outros. Melhores? Não sei, mas seriam outros no sentido de menos danosos, como em algum momento se tornaram. Uhum. Não, e é muito interessante. Acho que a gente falei alguns dias com um founder e a gente tava falando de governança. Eu disse, cara, isso aqui é um ponto que tem que ser cuidado, acho que vale a pena dar uma olhada nisso e tal. E aí eu dizendo assim, numa necessidade de venda, eu falei assim, eu sei que isso hoje não é o ponto principal da startup. A gente precisa aumentar a venda para melhorar valuation e organizar melhor as coisas, até ter mais receita para poder fazer as coisas que a gente precisa. Mas não foi nenhuma nem duas vezes que, não, isso aqui não é urgência agora. Aí daqui a 6 meses vem um investidor querendo colocar o dinheiro, pede os contratos, pede a governança aqui, acordos e outras coisas, e aí tá tudo bagunçado e aí não consegue. O cara que é investidor, ele quer um bom negócio, mas ele quer ver uma estrutura que faça sentido. Pode ser um bom negócio, como tem vários bons negócios por aí. Ser um bom negócio é também ter essas coisas, né, Luiz, que tu tá falando, organizadas. Porque assim, cara, isso aqui é um negócio de primeira.
Não é só um produto de primeira, é uma governança de primeira, são sócios complementares de primeira, são comunicações de primeira, é uma equipe de primeira, né? É um monte de coisa. E eu vejo assim a galera deixando muito, não é gastando energia assim, mas colocando pouca energia nesse assunto, porque isso aqui a gente resolve depois. Eu adorei esse ponto de olhar a disponibilidade ou o quanto que tu tá querendo com esse negócio, porque uma coisa é tu falar de 6 meses, um ano para frente, né? Mas em 5 anos, em 10 anos, tanto que aqui quando a gente contrata o pessoal no Imagine, a gente fala, cara, o que que tu vai estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Eu não tô olhando para daqui a um ano. Ah, quer ter filho? Não quer. Quer não sei o quê. Tá, eu preciso saber essas coisas para me organizar, para ter isso bem feito, né? Ah, quero me mudar. Eu tô morando em Lajado. Não, em 2 anos eu quero estar morando na praia. Tá, então eu tenho uma estrutura de home office para poder abarcar ou não. Então, essas coisas muito bom. E essa parte da governança, e assim, não é uma nem duas vezes, né? Que tu fala o negócio e não leva em consideração. Daí daqui a 6 meses, parece que umas profecias autorrealizáveis, né? Quando tu fala pro cara e ele decide não fazer, é para ali que vai apertar, né? E é impressionante, assim, a gente já vê uma galera que estrutura, que ajuda a estruturar isso, mas, cara, até por. Não precisa começar gigante, né? Não precisa começar a comerciar. Mas, poxa, um e-mail lá bem organizado, um Authentic que é de graça hoje para botar o acordo de sócios, fazer essas conversas mais verdadeiras, assim, porque parece que tá no início do namoro, tu não pergunta se, né, mas tu tem pé frio ou não tem. Não, não, tudo certo. Se nós tá juntos daqui a 2 semanas, tá ótimo. E não é isso, né? Poxa, a gente tá se comprometendo para uma relação que vai ser muito grande. E o problema é sempre esse, né? Quando não vale nada, não tem problema. Mas quando cai o primeiro cheque dizendo assim, cara, quando tem a primeira. Não, não, ele tem 30%, mas assim, quando se em algum momento precisar, ele baixa para 10 porque ele tá trabalhando menos e ele não tá tendo tanta relevância no mercado. Tá bom, daí a empresa tá faturando 200, 300 mil por mês. Quem disse que ele vai baixar de 30 para 10, cara? Ele vai dizer, não, 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 eu vou aumentar aqui minha participação. Não, não preciso mais de ti, não faz mais sentido tu tá nesse time. Não, não, mas eu tenho 30 e é 30 que eu quero e 30 que eu vou ficar. É muito doido. Não sei se tu já percebeu histórias Pois assim, é. mas Muito, a muito. gente já vivenciou também. Pois Mas é. boa, Luiz. Acho que legal, assim, acho que esses pontos são super importantes. E aí eu queria tomar esse ponto, assim, quando tu trocou de lado, né? Quando tu vai, então, para uma aceleradora corporativa, que é mais ou menos o que é o Vibe aqui hoje também, né? O Vibe é uma estrutura que está conectada à Unimed Vaz Taquari Rio Pardo, então, com seus programas com startups. E essa estrutura que tu foi também tinha uma relação assim, acho que vocês tinham um apetite um pouco maior para investir, que a gente faz os investimentos aqui, mas a gente primeiro avalia as startups, acelera, depois investe, né? Vocês já saíam de início já investindo, então tinha ali uma dose maior. Mas como foi fazer essa transição, né? Assim, sair do lado de quem está pedindo conselho para os especialistas e de uma hora para outra ser o especialista ao qual as startups pediam, ou ser a ponte que ligava esses empreendedores para os especialistas, né? Como é que foi essa transição para dentro dessa grande empresa que tinha essa aceleradora? Boa. Cara, o caminho natural, quando você finaliza a jornada de uma startup e você gosta do que aconteceu, é você tentar fazer de novo. É você Sim. querer empreender de novo. E eu estava naquele dilema, pós finalizar o meu processo na startup, estava, cara, acho que eu vou criar outro negócio, vou empreender de novo, enfim, era possibilidades, eu já estava com outro nível de relacionamento no ecossistema, já conhecia muito mais gente e tal. Só que aí surgiu um convite, confesso que eu não fui atrás desse convite, Uhum. chegou a mim o convite de um desafio dentro de uma estrutura corporativa grande de Recife, né, de Pernambuco, que estava criando uma área de novos negócios. Essa área não existia. E aí esse foi um primeiro ponto positivo para minha escolha. Assim, cara, eu não estou entrando numa corporação para dar continuidade a um processo. E eu sei que muita corporação ela pensa a inovação como um ato apenas de melhoria contínua. Eu acho que melhoria contínua é um processo inicial da inovação, é um processo que cria a base, que cria uma dinâmica, mas é muito mais do que isso. Quando eu cheguei lá, a proposta era realmente para estabelecer uma nova área, criar uma estratégia do zero
executar algo, como eu brinco até hoje, a partir de uma folha em branco, e o desafio de criar aquele negócio e a forma que a corporação se posicionou nesse movimento me fez perceber que eu estava criando um novo negócio, Hum, mesmo que não fosse meu. Não foi meu, né? Eu não virei sócio desse negócio. sim. Mas a jornada era muito parecida. Eu tinha que fazer diversas validações, eu tinha que fazer protótipos daquilo que se tornaria não só a aceleradora, mas a aceleradora, o escritório, a rede de conexão, um coworking, o que quer que fosse. E eu tive que executar, lançar isso bem, eu tive que me relacionar bem com o mercado nacional de startups. Então, mesmo a gente estando em Recife, uma cidade que, por mais que tenha um histórico em tecnologia, mas ela não é uma atratora de startups, né? Então, você não vê startups saindo de outros lugares para irem empreender em Recife. E a gente conseguiu fazer isso, né? Eu tive startups de Cascavel, no Paraná, até Manaus, indo para Recife para serem aceleradas e investidas naquele processo. Então, acho que isso traz um ponto positivo. E a minha motivação, cara, era isso: era criar um negócio novo para um perfil empreendedor que eu sabia como é que funcionava, porque eu tinha acabado de sair da minha experiência. Então, eu entendia quais eram as dores, eu entendia quais eram as dificuldades, a dificuldade de crescimento, a dificuldade de acessar capital. Por outro lado, eu já tinha me relacionado com outras corporações, então eu entendia mais ou menos a linguagem corporativa. O desafio foi muito maior para a corporação do que para as startups. E eu estava nessa interface, eu fazia a interface quase como um tradutor entre a língua da corporação e a língua das startups. E ensinar para a corporação a se relacionar com as startups foi mais difícil do que ensinar as startups a se relacionar com a corporação. Então, foi um desafio legal. Eu queria ter essa experiência e acho que não me arrependo da experiência. Tá? Eu Uhum. acho que é importante, não só que aquela, mas que boa parte das corporações que a gente tem hoje no país tenham uma experiência de inovação, e aí, de novo, não apenas como ato de melhoria contínua, mas algo que possa evoluir para uma relação estruturada com startups. Isso é positivo para os dois lados, se bem executado, como tudo, Sim. mas eu acho que foi algo que chamou minha atenção. Nunca tinha feito isso da forma que foi executado, e exatamente por isso me motivou a fazer parte e a aceitar esse desafio. Sim. Eu te escutando, assim, parece que tá contando a história do Rafael Zanata aqui no Vibe, porque, assim, foi muito parecido também, né? O Vibe também era um projeto em branco, assim, era um projeto aprovado, mas que não tinha na metodologia, não tinha espaço, assim, a gente não sabia como ia fazer, com que tipo de startup ia fazer, se ia ser para startups de todos os setores, se ia ser só para saúde. Tinha algumas coisas aprovadas, assim, que vinha ainda da InnoScience, que era a consultoria que nos auxiliou nessa construção, mas muito foi construído depois. E de fato, assim, a gente leva o Vibe hoje como se fosse é nosso, né, cara? Nossa empresa, foi nós que ajudamos a construir isso aqui, claro, com o apoio da empresa como um todo. E é isso que tu diz, assim, eu vejo como muito positivo quando a empresa bota um pezinho nessa água do H2, H3 ali, sabe? Quando é um negócio que não faz muito sentido. Então, o Vibe hoje, as startups que ele acelera e investe, não são startups que atendem operadoras. Ah, tem startups que atendem operador no meio? Tem. Mas assim, porque a gente conhece do assunto, acabam nos procurando. Mas a gente está olhando deep tech, biotech, startups para hospitais, a gente não tem hospital próprio aqui, que atendem clínicas, que atendem um paciente, que atende um médico. Então, por quê? Porque aí tu consegue entender o que está acontecendo lá fora, né? E toda vez que a gente analisa as startups que se inscrevem, a gente está conseguindo fazer uma leitura de como o mercado está se desenvolvendo, sabe? Para o Bet8 agora foram 246 startups inscritas. Cara, nessas startups inscritas, tu consegue enxergar como o mercado que está inovando na saúde tá fazendo. É saúde emocional, é inteligência artificial, é crônicos, é não sei o quê. Sabe? Que peso está se dando para cada um. E quando tu olha para o longo prazo, poxa, lá no Bet 2, Bet 3 a onda era essa. Agora a onda está sendo essa. Tu consegue, inclusive, ver o que se confirmou, né? Poxa, lá tinha uma onda disso. Pô, de fato, ó, se confirmou, era aquilo que estava acontecendo. Então isso gera um repertório tão grande para tomar melhores decisões no teu dia a dia de empresa,
que muitas empresas que estão fechando suas áreas de inovação talvez não conseguiram chegar nesse ponto, porque se tivessem chegado, se tivessem entendido essa lógica, talvez não teriam fechado. Ah, diminui, não é mais tão estratégico e tal, mas não fecha, sabe? A gente viu grandes empresas agora nos últimos meses, aí, último ano, fechando suas áreas de inovação, o que, claro, sou suspeito para falar, mas assim, não faz sentido num mundo que está andando cada vez mais rápido, que está demandando soluções cada vez mais diferentes do status quo ali que tu tem ali para resolver, cara, tu tem uma área de inovação que está atenta a esses sinais e que está alimentando as áreas de negócio com esses inputs, puxa, né? Faz todo sentido. Então, só Pois é, corroborando um pois é. pouco disso que tu falava, né? E tem um ponto, Rafa, só para não deixar isso passar também, e aí foi bom que você mencionou essa. Não deixa de ser uma dinâmica de mercado, de corporações que mudam as estratégias e deixam de fazer algumas ações de inovação. Tem uma coisa, e a gente já conversou sobre isso em outros momentos, que na verdade são dois grandes aspectos que eu acho que diferenciam o movimento de inovação dentro da corporação. O primeiro, e eu sei que não é seu perfil trazer os holofotes para você, como não é o meu, como não é de outras pessoas, mas a pessoa que lidera esse movimento é um fundamento para projetar o que vai ser esse movimento lá na frente. Então, se não fosse o Rafael, fosse um outro perfil, fosse um perfil mais corporativo no seu lugar, provavelmente o Vibe não chegaria hoje, há 5 anos, da mesma forma, com a mesma intensidade e com o mesmo grau de relacionamento com o ecossistema de startups, como chegou, sendo você um cara que está atento ao mercado, está conectado ao mercado, entende muito do que acontece fora da corporação para fazer sentido dentro. Eu acho que esse perfil ele é muito importante. E o segundo ponto é que as corporações, e aí eu não quero colocar uma ou outra dentro desse perfil, mas via de regra, falar de inovação é muito positivo para as corporações, né? Então Uhum. a gente é bonito ver que uma corporação abriu uma área de inovação, um espaço, uma estratégia, montou uma equipe de inovação. Isso gera um movimento que é positivo. Mas a inovação, ela se torna um elemento estratégico com o tempo e com o enraizamento desse movimento de inovação nas estruturas da corporação. E isso não acontece no curto prazo. Uhum. Não vai. Não existe nenhum case no mundo de uma corporação que se tornou referência em inovação em menos de 10 anos. Não tem. Se não tem, pô, a gente faz estudo de mercado todo dia para investir em startups, para atrair startups. Então, quando a gente faz esse estudo no viés corporativo, por que que a nossa corporação que vai ser a bala de prata e vai mudar isso? Não tem como, é tempo, é consolidação. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo aí não é porque vocês estão fazendo 5 anos, não é porque eu conheço vocês desde antes de serem fundados, mas a estrutura que vocês têm corporativa é muito perceptível como essa visão do longo prazo ela está bem estabelecida. E ela está alinhada com o momento, com o negócio, com as lideranças. Aí as coisas começam a fazer sentido. Vai ser todo dia bom? Não, tem dia que vai ser ruim. Tem bet, como a gente já falou, que você ficou, meu irmão, Luiz, como é que eu acho mais startups para ter uma boa quantidade de negócios para analisar? É isso, nem todo dia vai ser bom. Por isso que esse é um jogo de longo prazo. Porque se fosse de curto prazo, se em um ano eu tivesse que mudar o mercado inteiro, eu tinha que ter 365 dias bons. Uhum. Senão vai dar errado. Então, eu acho que isso é muito relevante quando a gente pensa no ambiente corporativo falando de inovação. Né? Só um recorte sobre isso, Sim. nem é o tema da conversa, mas é um ponto relevante. Não, mas é legal isso aí. E é isso, né? Quando tu olha, se a tua vida se resumisse à última semana, ela poderia ter sido boa ou ruim, dependendo de um fator. Agora, se ela dependesse de um ano, poxa, foram 50 semanas. Então, assim, teve boas, teve ruins. Cara, quando tu olha em 5 anos que seja, né? Que nem tu falou, pô, tem dias que são bons, tem bets que são muito bons, que são fáceis de fazer, tem outros que é difícil.
poxa, não acho coisa legal. Então, no final, tu precisa ter mais tempo para equalizar, para poder fazer uma média realmente depois e ver o que gerou, né? Mas muito bom. Eu acho que ainda dentro dessa tua vivência, dentro de uma corporação, né, com inovação, eu só queria te aprender o que que tu aprendeu sobre startups estando do outro lado, né? Porque às vezes a gente acha, não, eu aprendo sobre startups vivendo numa startup. Não, mas eu particularmente já aprendi um monte de coisa, né? Estando desse outro lado, assim. Queria ver o que que tu lembra, assim, que, poxa, isso aqui fez muito sentido para mim ao analisar e lidar com elas no dia a dia, às vezes até com uma maior quantidade, né? Porque quando a gente é empreendedor, a gente está com a nossa startup. Nosso universo de startup se resume a um pouco do que a gente faz. Quando a gente está olhando 10, ajudando 10 ao mesmo tempo, 20 ao mesmo. Poxa, tu começa. Opa, esse cara aqui tá fazendo uma coisa, esse aqui não tá, esse deveria estar. Como é que foi esse teu aprendizado, assim, no que diz respeito a esse mundo também? Cara, talvez a principal lição, ou a primeira que fica marcada, é que, de fato, quando você está do lado de quem analisa, de quem acompanha, de quem facilita o desenvolvimento de startups, é que você entende aquilo que muito se fala no mercado de numa startup você não investe na tecnologia, no produto, no mercado, você investe nas Nas pessoas. pessoas. Entender, entender o comportamento, você só vai entender quando você tem 5, 10, 15, 20 startups ali debaixo da sua gestão, que você conversa com 40 pessoas diferentes, né? Pensando ali pelo menos dois Uhum. fundadores, você descobre que o comportamento faz diferença tanto para a relação com o que está sendo entregue, quanto com a relação, no seu caso, com a corporação, quanto com a forma que esse time fundador vai conseguir projetar o crescimento desse negócio em novas rodadas, em captação de cliente. Então, o comportamento empreendedor talvez seja a primeira grande lição de quem está desse nosso lado, acompanhando diferentes startups. Hoje, você, eu, outras pessoas que fazem o que a gente faz, com certeza olha para uma startup que o PowerPoint é maravilhoso, o mercado é gigantesco, a proposta de solução é ultra inovadora, mas em 15 minutos conversando com o time fundador, você já sabe que aquilo não vai dar certo. Já sabe. Um negócio, ele não funciona sozinho, mesmo nos melhores mercados. Eu preciso ter boas pessoas para aquilo. As mais pessoas, não é que a pessoa é ruim ou a pessoa é Uhum. incompetente. É o comportamento, é a forma que a pessoa se enxerga no negócio. É aquilo que eu estava falando antes. É como a pessoa se vê disponível aquele negócio daqui 5 anos. Ah, Luiz, mas daqui 5 anos a gente não sabe o que vai acontecer. Vai que tem outra pandemia, tudo bem. Mas a gente viveu uma pandemia e tiveram perfis empreendedores que conseguiram passar por ela, que Uhum. conseguiram aprender com aquele momento. E que eventualmente morreram, o negócio morreu, mas morreu tentando fazer o negócio dar certo. Então, o perfil empreendedor eu acho que é a grande lição. Segunda grande lição, já que a gente está falando do ambiente corporativo, e aí tem um recorte importante para a corporação, que é sempre que uma corporação investe, seja olhando para o core business, seja não, por exemplo, no teu caso é a parte de seguros e a parte de saúde. No meu caso, na época, era mercado de educação. Mas para além do core business, a gente aprende que as startups que conseguem olhar para uma corporação investidora, não só como investidor, mas como um potencial cliente e ponte para o mercado, e trampolim para o mercado, tendem a se dar melhor. Então, é muito comum a gente, enquanto investidores corporativos, vamos dizer assim, hoje eu não, mas você ainda está, como investidores corporativos, a gente investir em startups que captam investimento e não querem se relacionar com a corporação. Ah, porque se relacionar com a corporação é difícil, é burocrático, é lento, é chato. Mas imagine que se você tem uma corporação que botou grana no seu negócio, ela já fez a coisa mais difícil, que é Uhum. tirar dinheiro do bolso, seja dinheiro econômico, seja dinheiro financeiro, e botar no seu negócio, pô. Ela está fazendo uma aposta em você. Então, vá você atrás das oportunidades, das conexões, do aprendizado, para que isso seja um trampolim, né? Então,
Esse segundo ponto, a partir do recorte da corporação, também é muito relevante. Então, as startups que olham para a corporação e falam assim, velho, eu vou tirar o máximo que essa corporação puder ter para mim. Esses perfis empreendedores acabam não só aproveitando melhor o tempo, mas conseguem ter resultados de mercado bem melhores. Boa, boa, muito bom. Tá, e aí agora para nossa, que tá voando, né? Eu disse, eu quero vencer essas perguntas aqui, eu quero esses blocos completos aqui. Nessa terceira fase até da tua vida, profissional, pelo menos que tu comentou, né? Tu disse, poxa, agora eu tô me tornando um especialista na jornada empreendedora, né? Na jornada da startup, não em startup especificamente. E aí nasce, né? Com a Camelo, né? Com um pouco do processo ali que tu vem fazendo, inicialmente produzindo bastante conteúdo do que diz respeito às startups e depois abrindo mentorias, abrindo alguns produtos relacionados a isso, né? Provavelmente com base em tudo que tu já viveu, mas também no que tu estudou, né? Porque eu te conheço, tu é um cara bastante estudioso, né? Um cara que aprofunda as coisas quando quer fazer, né? E aí, a primeira pergunta, assim, que com base nesse recorte que tu tá tendo agora, enxergando muitas startups, conversando com muitos empreendedores, o que que tu está enxergando de diferente assim nessa nova geração de empreendedores em comparação de que quando tu começou, talvez nem quando tu começou, mas sei lá, 10 anos atrás, né? Quando a gente fala de 2015, quando ainda era mato alto, quando não estava tão em voga assim, fundos de investimento de startups, isso era tudo muito menor. Como esse novo empreendedor está chegando no mercado, o que que ele tá querendo, coisas boas que ele está trazendo, coisas que daqui a pouco, isso aqui vai ter que ter uma correção de rumo porque não vai dar certo. Sei lá, queria te ouvir não necessariamente uma resposta ultra estruturada em cada um dos itens que eu te falei, mas tua visão sobre esse assunto. Cara, eu leio muita coisa sobre críticas aos perfis empreendedores em geral, tá? Tudo que eu vou falar aqui é linha média. Tem Sim. exceção para cima e E exceção para para baixo. baixo. Então, mas eu vejo muita crítica sobre essa linha média de empreendedores hoje. Mas eu não sou muito favorável a essas críticas. E eu vou trazer um dado histórico que você mesmo colocou na mesa aqui, da época que eu fundei startup ali em 2013 para hoje. Então já vão 12 anos de fundação para agora. Naquela época, o movimento de startup era naturalmente um movimento jovem e tecnológico. Isso significa o que na prática? Que em 2013, via de regra, as startups eram fundadas por pessoas de até 25, 27, 28 anos e geralmente ligadas à área de tecnologia. Pouco provável em 2013 você encontrar um engenheiro químico criando uma startup, Uhum. uma nutricionista ou um nutricionista criando uma startup, fisioterapeuta, um advogado. Dificilmente você ia encontrar. Sim. E quando encontrava, estava automaticamente atrelado a uma figura sócia ou sócio da área de tecnologia. Hoje esse cenário ele mudou. E ele mudou, acredito eu, pelo que eu tenho visto, para melhor em vários aspectos. O balanço, o saldo entre positivos e negativos, eu acho que nesse momento é positivo. Por quê? Como o mercado cresceu em quantidade de startups, em disputa de mercado, em oportunidades que os mercados acabam dando para soluções digitais, inovadoras, etc., existe um nível de exigência maior para uma nova startup entrar no mercado. Uhum. Antigamente, e aí eu vou pegar um exemplo que isso é fácil de qualquer pessoa encontrar aqui no YouTube, o MVP, entre muitas aspas, porque eu não considero o MVP isso, o MVP do Dropbox foi um Sim. vídeo Aham. explicando o que era armazenamento em nuvem. Hoje, encontra uma startup que consiga se provar minimamente para entrar no mercado com o vídeo. Não tem, não A tem, régua não dá. levantou de um jeito absurdo, né? Muito. E isso permite que a gente identifique melhores perfis empreendedores. Hoje, você consegue ter uma advogada que tem uma ideia para uma law tech, que num final de semana ela faz um curso do Lovable e desenvolve na semana seguinte um MVP de legal design
para colocar no mercado, validar com o próprio escritório que ela trabalha e se der certo, na semana seguinte ela está com isso disponível por R$19,90 para qualquer escritório de advocacia que queira usar. Isso Uhum. é absolutamente factível. Só que isso melhora o perfil empreendedor atual, por quê? Porque você tem muito mais informação, você tem muito mais referências de mercado, você tem uma maior facilidade de desenvolvimento tecnológico. Eu lembro, você falou da Camelo, só um recorte, a Camelo é uma newsletter que eu tenho, mas muito antes da Camelo existir, quando eu ainda estava empreendendo, eu lembro que eu escrevi um texto no Medium em 2014 falando sobre como você cria uma startup sem um CTO. E era um desafio cavalar você criar uma startup sem um CTO. Hoje, que os desenvolvedores não me escutem, mas às vezes é melhor criar sem CTO. Você mesmo aprender a desenvolver o seu MVP em Lovable, em Bubble, em qualquer outra coisa que você não precisa escrever uma linha de código, mas que você valida rápido, que você consegue entender se aquilo faz ou não sentido. Então, isso levanta o nível de qualidade dos fundadores muito, porque a gente agora tem perfis mais velhos empreendendo. Startup deixou de ser um movimento jovem. Uhum. Hoje eu encontro bastante fundadoras e fundadores entre 35 e 45 anos, com um nível de experiência de mercado que torna o início da jornada mais sólido, que já aprendeu na vida, que já apanhou, que já errou, que já construiu coisas que deram errado, que já tiveram jornadas profissionais de sucesso. Então essas pessoas elas sabem os riscos que têm, não do negócio, mas de ser a empreendedora ou o empreendedor daquilo. Então, eu acredito que melhorou, Rafa. E eu acredito que melhorou por essa questão do contexto. O contexto empreendedor ele está mais sólido no Brasil. Ainda bem. Sim. Era esse o trabalho que a gente tinha ali, 2013, 14, 15, 16, construir isso que a gente tem hoje. E aí vale o disclaimer. Então ficou fácil criar uma startup. Não, não ficou fácil. Aí é que vem o contrassenso de tudo que eu estou dizendo. Ficou mais difícil você projetar uma startup. Por quê? Agora é mais difícil você encontrar as lacunas de mercado que permitem o surgimento de uma nova solução e que isso gere um crescimento positivo para você, para justificar a relação Uhum. de esforço-recompensa. Então, é mais fácil você criar a startup enquanto solução, mas é mais difícil você chegar em que solução ou em que mercado faz sentido empreender nesse momento que a gente está vivendo, de pulverização de coisas, de tudo ser IA, Uhum. né? Então a gente poderia também desmembrar uma Sim. conversa toda para falar sobre IA, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque já tem tanta coisa falando sobre isso, eu vou mais na linha comportamental. Então, hoje eu acho que a gente tem melhores perfis empreendedores, mas o desafio de você ter uma nova startup no mercado que consiga se desenvolver é naturalmente maior. É. Eu acho que a infraestrutura para criar novos negócios melhorou muito, seja com IaaS e mais fácil de codar, um Cursor da vida, outros sistemas que já. Então, a barreira de entrada diminuiu muito. Então, assim, que nem tu falou, cara, um curso de final de semana talvez te dá condições para tu criar um MVP e colocar na mão do cara para ele testar o que, cara, antigamente era 6 meses, um ano quando tu tinha uns caras de tech bom, então tu precisava abrir mão de muita coisa para começar aquele movimento, então era mais difícil tu tomar aquela decisão para fazer. Só que o que eu percebo é que ao mesmo tempo a barreira não existe barreira para o competidor também. Então, assim, dificilmente tu vai conseguir proteger com uma patente alguma coisa ali. Então, se tu pode ter a melhor ideia do mundo e tu vai rodar um MVP rápido, por que que a galera não tá copiando um monte de MVP que tem por aí? Porque eles não estão resolvendo uma dor real e não viraram a chave, né? Não passaram as ondas. No momento que eles ficarem famosos, digamos assim, as pessoas perceberem que o público gostou daquela solução, meu, vai vir uma enxurrada de cópia. E aí tu precisa ter a velocidade para não ser só aquele fogo de palha de, ó, eu tive uma boa ideia. Não, agora tu tem que ter um negócio capaz de entender quais são as próximas ondas disso aqui
que tu vai estar sempre à frente, que tu vai conseguir manter, né, a dianteira nesse negócio. Não sei se tu quer comentar alguma coisa. E- Isso, tem um ponto que aí você falou que eu acho que mata essa questão de uma forma muito didática, que é a seguinte: você disse, cara, a infraestrutura para você criar um novo negócio digital, ela é muito mais acessível, ela é muito mais democrática, e ela é muito mais ágil em curva de aprendizado. Então, o que é que vai diferenciar um negócio de outro? O que é que Uhum. vai fazer o Vibe dizer que a startup A é melhor do que a startup B? Caráter humano. Isso aí. Essa é a parada. Porque por mais que a gente use ferramentas de IA, o Manus, o Cursor, o Lovable, o ChatGPT, todo mundo tem acesso da mesma forma. Se você pagar o mesmo plano, você tem acesso às mesmas tecnologias. Uhum. O que é que vai mudar? A cabeça humana que está por trás. Isso aí. A capacidade que você tem de interpretar as oportunidades de mercado e reagir a isso. E isso, velho, uma IA não consegue fazer sem você. A IA consegue enxergar o mercado a partir da janela que você abre. Se Uhum. você abrir a janela, a IA enxerga e ela consegue desenhar ali a paisagem que está do lado de fora. Mas se você não diz que a janela é essa e não aquela outra, não tem resposta para se dar. É Então, isso aí. isso é um ponto muito relevante. Se você está empreendendo hoje, saiba que o seu papel como empreendedora, como empreendedor, o seu papel humano, é muito mais relevante do que era o meu em 2013. Lá, a gente ainda era medido por tecnologia. Sim. Tanto é que eu vendi uma startup de logística não tendo um dia de trabalho antes na área de logística. Eu não sabia nem os termos. Eu fui aprender enquanto eu empreendia. Hoje, se eu não for um estudioso naquilo que eu estou empreendendo, eu estou perdendo todas as oportunidades que o mercado possa me dar. Porque o pesado aqui é a tua capacidade humana para transformar qualquer tecnologia em algo que faça sentido e seja rentável. Não, demais, demais. Bom, aqui a gente tá se encaminhando aqui, Luiz, então eu acho que esse último bloco já passou um pouco do que eu queria te perguntar, mas assim, a ideia é, cara, qual o conselho que tu daria para alguém que está pensando em criar uma startup? Acho que eu costumo, ao final dos podcasts, abordar um pouco esse ponto, porque, pô, tá na minha hora, chegou minha vez, a ideia que eu tenho aqui é suficiente para virar um negócio. Como é que eu oriento essa pessoa? Como você orientaria essa pessoa que tá com essas dúvidas hoje e está pensando, pô, é para mim, não é? Que vale a pena entrar nessa jornada ou não vale? O que precisa ter para valer a pena? Mais nesse sentido, assim, que eu queria saber de ti. Boa. Cara, antigamente, só para fazer mais, o último recorte que eu faço com o tempo, tá? Se você tivesse feito essa pergunta para mim 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, 2015, eu responderia categoricamente. Quer criar uma startup? Participe de um Startup Weekend. E eu era suspeito para falar sobre isso. Eu fui facilitador do Startup Weekend, eu facilitei 36 edições do Startup Weekend no Brasil. Nossa. Hoje, se alguém me perguntar, porra, como é que eu crio uma startup? Primeira pergunta que eu faria para a pessoa: o que é que você faz da vida? Ah, eu sou, vamos pensar, eu sou nutricionista. Eu estou indo para uma área bem distante da minha. Sim. Eu sou nutricionista, certo? O que é que tu enxerga na tua área? Vamos começar por ela. Eu não vou nem para outra. Vamos começar por ela. O que é que tu enxerga no teu mercado, na tua área, que tu acredita que possa ser melhor, que está defasado, que está lento, que não é seguro? Ah, tal e tal coisa. Beleza. Você enxerga isso, você está no mercado, você consegue aprofundar essa visão? Consigo. Sabe o que é que você precisa a partir daí? R$ 500. O que vai separar você dessa visão para um teste real são R$ 500. Porra, R$ 500, Luiz? R$ 500. Você paga 3 meses de chat GPT, gastou 300. E você pega mais 200 para pagar qualquer dessas plataformas de construção de produtos que você faz em cima de prompt. Irmão, com essas duas coisas, com R$ 500, eu garanto a você que em menos de 3 meses, você não vai nem gastar os 300 do chat GPT, com menos de 3 meses, você tem algo mínimo para você testar em cima daquilo que você identificou.
Pô, Luiz, mas peraí, tá. Então é uma visão e a tecnologia? É, mas aqui no meio tem um caminho, tem uma ponte. Entre aquele produto que você pode criar com R$ 500 e aquele seu entendimento, é aqui no meio que a coisa fica engraçada. Por quê? Porque esse é o meio que não mudou nada de 2015 para cá. É você fazer uma validação bem feita, conversando com pessoas que estão naquele contexto que você identificou, é você entendendo na fala, percepção e comportamento dessas pessoas o que é que de fato daquilo que você enxergou é oportunidade de negócio, é você fazer testes de conceito sem desenvolver aquele produto todo para perceber que tipo de solução vai ou não impactar. É você entender como é que essas pessoas gastam dinheiro com coisas que são complementares, alternativas ou próximas àquilo que você quer fazer, para você ter um início de uma visão de precificação. E você ter uma estratégia de atração de uma primeira quantidade de pessoas dessa que você interagiu nesse caminho para serem primeiros usuários. Veja, não mudou esse miolo em nada do que a gente faz há 10 anos no mercado, no processo de criação de startups. O que é que muda? O perfil que vai identificar problemas ou oportunidades, porque agora é muito mais fácil falar para o nutricionista que ele pode fazer isso, Hum. sem ele precisar contratar uma fábrica de software, ou sem ele precisar ter um CTO. E do outro lado, o que é que muda? A jornada de criação de um primeiro produto. Por isso que hoje a gente olha para o mercado e tem um movimento crescente dos microsites. O que é o Uhum. microsite? É uma solução digital desenvolvida geralmente por uma ou duas pessoas que entenderam algo muito específico de um mercado geralmente próximo a elas. Dificilmente você vê um microsite que foca em algo muito distante da realidade de quem está criando. Então, algo próximo, que tem uma capacidade de gerar receita rápido. Então, chega ali, cara, você tem um produto que bate 50 mil mês, uma coisa que você fez numa semana Uhum. e que bota ali esse dinheirinho no seu bolso, cara, garantido a esforço agora que chegou em 50 mil, a esforço entre aspas zero. Por isso que tem muita gente que tá aí, velho. Ah, eu vou fazer um microsite, bate 50, 60, 70 mil mês, e essa grana sai para mim. Eu pago aí 20 mil de plataforma, de infraestrutura do que ser, do que for, e boto o resto do bolso. Tá ruim? Não tá. Então, é isso que mudou, e eu acho que essa deveria ser a motivação para as pessoas criarem soluções digitais hoje. É muito mais fácil você chegar no entendimento se aquilo que você tem de ideia faz ou não sentido para o mercado, e eventualmente até ganhar dinheiro com aquilo. Então, faça. Qual é o melhor momento? Cara, se você conseguir dedicar aí um mês, 2, 3 horas por dia, você já está no momento para poder testar, porque não vai lhe exigir mais do que isso. Para esse Uhum. teste inicial, não vai. Então, o que você fazia no final de semana no Startup Weekend, você vai pegar, dividir um mês aí, 2 horas por dia, focar em aprender a desenvolver essas coisas com plataformas que são basicamente movidas a prompt, aprender a usar bons prompts para organizar suas ideias e rodar esse caminho aqui no meio, cara, que depende, como eu disse, do seu fator humano, que Uhum. nenhuma tecnologia vai poder fazer esse miolo aqui para você. Então, esse é o processo, esse é o momento, e, velho, eu sou super favorável a qualquer pessoa que queira testar. Sim. Teste. Eu sou o maior motivador. Se for o caso, eu digo quais são as ferramentas que faz ou não sentido. Bota dinheiro aqui, bota dinheiro ali, organiza aqui, aprende isso, faz isso. Eu faço muito desse meio de campo aqui na minha newsletter, que é para fazer com que as pessoas entendam como passar por esse processo, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa difundir essa experiência empreendedora. Se vai virar uma startup, se vai ser investida pelo Vibe, se vai ser vendida na Europa, isso é o que menos importa agora. Agora é você ter a curiosidade de se testar empreendendo alguma coisa. É bom, né? É aquilo que nós falava lá no início do bolo, né? Cara, tu já tá querendo comer o bolo, tu não juntou nem os ingredientes ainda pra montar, né? Não pegou nem a receita ainda, mas muito bom. Luiz, cara, que impagável esse bate-papo contigo aqui. Acho que
para variar, aprendi um monte, né? Assim, e muitas vezes a galera talvez nem percebeu, assim, mas escutando, cara, tu vai sedimentando alguns conhecimentos, porque várias coisas que a gente falou aqui já deve ter visto numa matéria, viu? E aí quando escuta, pô, tu é um cara que vive isso na prática, né? E eu vejo tu ajudando uma galera e sempre se colocando à disposição, acho que fica muito bom. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo onde te encontrar, mas, pô, fala um pouco aí da Camelo, fala um pouco desses projetos que estão rodando aí pra galera conhecer um pouco também. Boa, cara, a Camelo, Camelo com K, para quem quiser procurar aí, Camelo News. É uma newsletter, mas na verdade ela não tem a premissa de ser uma newsletter break news, né? Notícias pontuais, notícias atuais. Eu falo sobre conteúdos de base para você ter uma estratégia de criação e desenvolvimento de startups, né? Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, já estamos chegando em 500 publicações. Então, é difícil você ter alguma dúvida hoje que não tem alguma coisa lá que minimamente possa lhe ajudar. Então, se você botar aí camelo.substack.com, que é a plataforma que eu uso, e muita gente que está criando conteúdo, o Rafa usa também, e você pesquisar o item, o termo que você está procurando, que você está com dúvida, provavelmente você vai achar um conteúdo lá que pode te ajudar a ser pelo menos o primeiro passo para você aprender mais, você aprofundar, você trazer isso para o seu contexto. Então, o meu papel com a Camelo é ser um facilitador em você acessar conteúdo 100% pensado em contexto Brasil. Tem muito aquilo que eu falei sobre o Vale do Silício. Cara, eu olho muito para o guarda-chuva Brasil, como é que se cria negócio aqui, como é que se desenvolve negócio aqui. A Camelo, ela é e continuará sendo conteúdo em português, para que todo mundo possa acessar e entender o que está ali. Não tem barreira, não tem barreira de complexidade, de falar bonito, de trazer jargões em inglês. Cara, é o conteúdo de modo que qualquer pessoa possa entender e possa aplicar na sua jornada. E, obviamente, a principal rede que eu hoje interajo, converso com várias pessoas todos os dias é o LinkedIn. Então, Luiz com Z, Luiz Fernando Gomes, você vai me encontrar. Tem aí, eu sou conexão, obviamente, do Rafa, então se você for, mais fácil ainda, que você digitar meu nome vai aparecer. E, cara, me chamem para o que vocês precisarem. Eu estou sempre conversando com startups, eu estou sempre conectando startups com pessoas que possam fazer sentido. E agora também na Investidores, estou ajudando startups que estão buscando cheques iniciais de investimento, que podem ser um divisor de águas para o negócio. Então, fiquem à vontade para me chamar e a gente conversa sobre o que você quiser. Maravilha, maravilha. Pessoal que nos assistiu até aqui, muitíssimo obrigado por mais acompanhar a gente, né? Por mais essa edição. Como a gente falou lá no início, né? Uma edição especial, porque comemora aí os 5 anos do Vibe, se eu não me engano, é o 26º episódio aqui do podcast. Então, um projeto que também não tá nas 500 edições ainda, mas que tá ganhando, né? A gente tá conseguindo manter a regularidade. Agradecer aqui também pelos 5 anos do Vibe, a Kelly, a Paloma, o Gabi, que trabalham dia a dia comigo ali no Vibe, que também fazem tudo acontecer. Muito do que vocês enxergam aí no Vibe é fruto do trabalho deles no dia a dia. Então, muito bom mesmo, Luiz. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos aí nos próximos episódios, nas redes, onde quer que esteja. Valeu!